Foi me dado um tema para essa noite, e o tema é a conduta da família cristã. E quando eu pensei na palavra conduta, me veio à mente a palavra caráter. A conduta da família cristã precisa passar pelo caráter, e tem várias definições de caráter. Uma delas que eu gosto e é bem simples, é que caráter é aquilo que você é quando ninguém está te vendo. Quando você recebe um troco a mais e devolve, quando você encontra algo que não é seu e você procura uma forma de devolvê-lo ou entregar aos órgãos competentes. O caráter tem a ver com algo interno, e só Deus é que pode saber como está o nosso caráter no dia a dia. E uma família saudável precisa necessariamente ter um caráter bonito, e é sobre isso que eu quero falar um pouco com os irmãos. Diferente do caráter, nós temos a reputação. Então todos nós planejamos uma roupa para vir aqui hoje. Eu também planejei. Caráter não tem a ver com a vestimenta, porque não tem a ver com o externo. O que tem a ver com o externo é a reputação. E não tem problema nenhum cuidarmos da reputação. É bom cuidarmos da nossa reputação, porque a reputação tem a ver com a nossa foto. Como nós vamos sair numa foto? Por isso que uma noiva se prepara mais que um ano para aquele dia do casamento, porque ela quer ficar bonita nas fotos, o noivo também. Então caráter e reputação são coisas diferentes. Às vezes nós incorremos no erro de cuidarmos mais da reputação do que do caráter, e eu quero fazer você pensar sobre isso. O texto que eu escolhi, que vai servir de base para esta mensagem, é Efésios capítulo 5 e 6. Nós vamos ler alguns versículos, e eu quero falar sobre esta carta, que é uma carta muito linda. É a carta que os teólogos dizem que é a carta mais alta que o apóstolo Paulo escreveu. Não é Romanos, é Efésios. Efésios tem uma sublimidade muito especial. Paulo escreve esta carta quando está naquela prisão em Roma, e ele passa por Éfeso, e ali ele planta esta igreja. E quando ele está preso, ele recebe a visita de Tíquico, que é o portador desta carta, que vai levar os conselhos que Paulo deixou ali escrito. Essa carta foi tão importante para a época, que ela foi lida em todas as igrejas na Ásia Menor. O pano de fundo dessa história está em Atos 19 e Atos capítulo 20. Depois você pode dar uma olhada lá. Paulo está em Mileto, quando ele encontra com os líderes da igreja. A liderança está entristecida pelas notícias e palavras que recebem de Paulo, porque Paulo afirma ali que eles nunca mais veriam o seu rosto. Paulo sabia que era uma despedida, e ele encoraja, ele anima, ele fortalece aquela liderança para o trabalho que vai continuar. E ele delega para pastorear aquela igreja interinamente o jovem pastor Timóteo. Timóteo recebe essa incumbência de Paulo, e essa informação está em 1 Timóteo capítulo 1 versículo 3. Depois você pode olhar esses detalhes. Eu faço parte do PA, como eu falei para os irmãos, e o PA é um grupo de discipulado para pastores. Esse nome é bem proposital, né? A gente conhece o AA, né, Alcoólatras Anônimos, mas existe também o PA, Pastores Anônimos. A ideia e o propósito desse ministério, que é um braço da Missão Avante, é cuidar de pastores, restaurar pastores, pastorear pastores, discipular pastores e suas famílias. É uma carência muito grande. Nós pastores não temos horário de trabalho, até temos teoricamente, mas o ministério pastoral ele nunca termina. A sensação de um pastor é que ele sempre vai dormir e não conseguiu fazer tudo que ele precisava. Então você precisa orar pelo pastor, precisa orar pelos pastores. A igreja precisa
estar atenta a isso. E o que eu vou ministrar aqui a vocês, eu aprendi com o pastor Josué, ele descobriu isso em Efésios, e Efésios tem uma divisão muito clara. Os 3 primeiros capítulos são teologia boa, muito profunda, e os 3 últimos capítulos, são 6 capítulos, Efésios 4, 5 e 6, é prática da vida cristã, ou seja, como viver de verdade o Evangelho. E aí eu vou pegar o viés do que Paulo escreveu como prioridade de Efésios para a família, para cada um de nós, e eu quero a sua atenção para essas 5 prioridades que eu quero enumerar aqui, que estão em Efésios 5 e 6. A prioridade número 1, e ela precisa ser a número 1, porque sem ela as outras não serão concretizadas, praticadas, é a prioridade que Deus precisa ser o número 1 na nossa vida. E quando eu falo que Deus precisa ser o número 1, eu quero dizer que Deus precisa ser o Senhor da minha vida e da sua vida. Se Deus não for Senhor da minha vida e da sua vida, Ele não será Senhor da nossa família. Por isso nós temos visto tantas famílias desmoronando. Nunca vimos tantas famílias quebradas ou quebrando, precisando de restauração. O trabalho tem sido bem maior depois da pandemia. E qual é a base para que Deus seja a prioridade número 1, olhando para Efésios 5, é o versículo 18, e eu quero pedir a sua atenção para lermos Efésios 5, 18. Eu não sei se vai aparecer aqui no telão, já está aparecendo. Essa equipe de mídia é nota 10, ministério abençoado. Eu vou ler na minha versão, tá bom? Os irmãos podem ler aí. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então Paulo começa falando de prioridades, e ele vai mostrar para mim e para você que a prioridade número 1 é Deus, e aqui é o Espírito Santo que aparece. Não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Deixa eu te dar um detalhe. O verbo encher aqui, ele está no imperativo, então é uma ordem para toda a igreja, mas o verbo também está no presente do indicativo, e eu preciso me encher a cada dia. O verbo está no plural, então é para toda a igreja. Enchei-vos está no plural, e a gente precisa entender isso. Eu não tenho opção de escolher estar cheio ou não estar cheio. Eu preciso me encher, eu preciso de ir à fonte, e a fonte é o Espírito Santo. Mas tem um quarto detalhe nesse verbo. O verbo está na voz passiva. Significa que a melhor tradução seria, em vez de enchei-vos do Espírito, deixai-vos ser cheios do Espírito. Eu não me encho, eu me deixo encher, e aqui está a palavra submissão, entre linhas, aqui no contexto. Se eu não me submeto ao senhorio de Cristo, eu não poderei ser cheio do Espírito, ou não me deixarei encher do Espírito. E por isso é a prioridade número 1. Quando eu me quebranto, quando eu me coloco diariamente na presença de Deus, eu vou a Ele, que é a fonte de toda a sabedoria, de todo o conselho, de toda a graça, de toda a alegria. Eu saio desse tempo com Ele cheio do Espírito. Nós, igrejas do século 21, de um modo geral, estamos incorrendo num perigo. Caminhamos para um perigo muito grande. Nós estamos trocando essa ordem de ser cheio do Espírito por alguns recursos humanos e alguns até psicológicos. A igreja está se tornando muito almática, muito no psique, e encher do Espírito vai cuidar da alma, da psique também, porque o homem não é formado só de psique. Eu não sou psicólogo, entendo um pouquinho, porque já li algumas coisas e faço aconselhamento e discipulo pessoas, mas nós não podemos deixar de lembrar que o Espírito Santo, ele tem comunhão e quer comunhão com o meu espírito. É no mais profundo, não é só na alma, não é só na psique humana,
e eu tenho estado preocupado com isso. Nós estamos vendo uma onda muito forte de sermões psicológicos que estão falando muito da alma. Nós estamos sofrendo muito, é verdade, mas o que vai nos dar vitória sobre as lutas e batalhas, desafios, não é apenas cuidar da alma. Eu não estou dizendo que você não pode cuidar da alma, devemos cuidar da alma. A palavra coração, lá em Provérbios 4:23, você deve saber de cor esse texto: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. A palavra coração ali no hebraico tem a ver com mente, vontade e emoções. Essas três áreas da vida está englobada na palavra coração. Não é só emoção, mente, vontade e emoções. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Estar cheio do Espírito é a prioridade número 1 de Efésios. A segunda prioridade de Efésios, ela aparece a partir do versículo 23. E aí eu quero a sua ajuda aí para olhar para o versículo. Vamos começar no 21, porque aqui tem um segredinho. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. E aí ele entra no versículo 22, que esse texto é conhecidíssimo da igreja, né? As mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seus maridos. Versículo 25, preste atenção, maridos. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Vamos pular para o versículo 28. Assim também os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Versículo 33. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao seu marido. Há um livro intitulado Amor e Respeito, é para casais, eu recomendo a leitura dele, que ele trabalha todo o livro baseado no versículo 33, e ele diz que amor é o que a mulher mais deseja, presta atenção no deseja, e respeito é o que o homem mais precisa. Quando acabou o respeito, acabou o casamento há muito tempo. Quando a mulher não é suprida no desejo de ser amada, respeitada, cuidada, zelada, o casamento já está caminhando para problemas sérios e talvez até uma ruptura. O que Paulo está trabalhando aqui, e a segunda prioridade, é que nós vamos ver agora, é a prioridade do cônjuge. Deus, e agora a segunda prioridade, o cônjuge. Paulo vai gastar um bom tempo falando do casamento, mas ele vai falar das prioridades no casamento para as mulheres e prioridade no casamento para os homens. E aqui há um misto. John Stott, quando expõe no seu livro sobre Efésios, a nova igreja, a nova sociedade de Deus, ele diz que aqui há um par de palavras que não podem ser separadas, que é amor e submissão. Por isso o versículo 21 diz que nós devemos ser submissos uns aos outros, e aí isso introduz o versículo 22. Infelizmente fizeram uma divisão aqui, essa divisão atrapalha mais do que ajuda, mas o tema da submissão e amor começa no versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E aí vem então a recomendação de Paulo para as mulheres serem submissas como ao Senhor. E aqui está o grande segredo. Existe uma definição para a palavra submissão que eu quero ler para vocês. Submissão, eu quero dividir essa palavra, queria que você olhasse, sub-missão. Essa é a ideia da palavra submissão. Ela tem, na verdade, esse composto de dois termos, sub e missão. A ideia é estar debaixo de uma mesma missão. A esposa sábia, ela entenderá e aceitará esse mandamento da submissão, que é uma expressão que vai aparecer lá em 1 Coríntios 13, versículo 5,
Eu quero que você dê uma olhada comigo. 1 Coríntios 13, outro texto bem conhecido nosso, né? Capítulo 13 de 1 Coríntios, versículo 5, diz assim, 1 Coríntios 13, 5: o amor não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Eu tenho dito para casais, e falo isso para a minha igreja, a gente precisa entender o que é amor. Nós estamos numa geração muito fast food, nós estamos naquela geração do Instagram. Se o texto for grande, a gente não lê, passa o dedo e vai para o próximo, não é assim? Isso tem causado preguiça intelectual na gente. E aí, o que é amor? Eu quero que você entenda, amor é uma decisão. Amor envolve razão e emoção. A base bíblica para essa minha linha de raciocínio é João 3,16, porque Deus amou o mundo, Ele tomou uma decisão, enviou o seu Filho para me salvar e para te salvar. Amor, acima de tudo, é uma decisão. Amor não é só uma emoção. Paixão envolve emoção. Amar envolve uma decisão. Eu decido amar Wanda. No meu casamento, fiz agora dia 9 de maio, fizemos 35 anos de casado. Pastor Arnaldo Stelete fez meu casamento. Ele me falou: Vanderlei, nunca tire essa aliança do dedo. A aliança não é a mesma do casamento, que a do casamento quebrou. Eu tive que fazer outra. Mas ele disse: toda vez que você andar com essa aliança, onde você for, você está levando a Wanda com você. E aonde a Wanda for com esta aliança, ela estará levando você com ela. Então, amor é uma decisão. Se você decidiu amar, você fez uma boa escolha. Não é amar quando o seu marido te dá presentes ou quando tudo vai bem. Não é amar, querido, a sua esposa quando tudo vai bem e ela está bonita e cheirosa. Não, é amar independente dessas circunstâncias. E aí, Paulo vai dizer que a esposa deve amor e submissão. O marido deve amar sacrificialmente como Cristo amou a igreja e deve amar como a Ele mesmo. Versículo 25, amor sacrificial. Versículo 28 de Efésios 5, amar como a si mesmo, porque ninguém faz mal a si mesmo quando se ama. E a base desse relacionamento de amar como a si mesmo está lá em Mateus, quando Jesus disse que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Eu não conseguirei amar de maneira saudável uma pessoa, nenhuma pessoa, se eu não me amar primeiro. A proposta do Evangelho é essa. Deus amou e decidiu enviar Jesus. Eu decidi amar a Wanda, por isso decido ser fiel a ela a cada dia. A fidelidade é até que a morte os separe, mas eu não posso pensar a longo prazo. Eu prefiro pensar, amo Wanda hoje e vou me preparar para amá-la amanhã, porque é uma decisão diária. Isso tem me ajudado a ser um esposo fiel. A segunda prioridade, então, é o cônjuge. A gente olhou aqui no versículo 33. E o versículo 33, eu quero fazer uma pequena observação. Paulo vai dizer qual é a necessidade da esposa e qual é a necessidade do esposo. Amor é o que ela mais deseja. Eu nunca vi uma esposa amada, cuidada, que não se submeta em amor como Cristo submeteu a igreja ao seu esposo. Se sua esposa não está submetida a você, eu quero recomendar que você reveja esses detalhes de Efésios. Provavelmente você não está amando-a sacrificialmente e nem amando-a como a si mesmo. Faça uma revisão disso. Eu fiz 35 anos de casado. Aliás, queridos, eu tenho a seguinte certeza: o amor, como diz Paulo lá em 1 Coríntios 13, jamais acaba. Essa história que eu me separei, eu me divorciei porque o amor acabou. Não era amor, era outra coisa. Era paixão,
era uma ilusão, porque a palavra de Deus diz que o amor, o verdadeiro amor, jamais acaba. E por que Paulo está dizendo que o amor jamais acaba? Na minha experiência de casamento, eu percebo que o amor, ele se aperfeiçoou, porque hoje eu amo mais a Wanda do que quando a conheci. Quando a conheci, eu tive uma grande admiração pela Wanda. Eu conheci Wanda dentro do projeto missionário na favela da Rocinha, aquela comunidade enorme. Ali eu vi uma missionária, uma discipuladora, alguém encantadora. Eu me apaixonei pela Wanda, pelo ministério que ela exercia, e ali não podíamos ter relacionamento, então depois nós fomos cativando uma amizade, e essa amizade perdurou e transformou-se num relacionamento, onde nós tivemos 3 filhos. Samuel o Senhor já levou aos 3 meses de idade, e estão vivos, graças a Deus, e trazendo alegria para nós. Davi e Jonatas, que já estão casados, e agora serei vovô de Mariá, em início de outubro, se Deus assim permitir. A família está crescendo. Então, querido, a decisão de amar precisa estar na sua mente e no seu coração. Amor é uma decisão. Por isso que a palavra submissão e amor, elas são inseparáveis aqui. O homem também deve submissão à esposa, porque o versículo 21 diz que nós devemos ser submissos uns aos outros. Tem momentos que a esposa tem razão e você precisa ter caráter bonito para reconhecer: querida, eu errei, eu te peço perdão. Muitas das vezes o orgulho não deixa a gente pedir perdão. A gente precisa reconhecer que às vezes erramos. Muitas das vezes elas estão vendo coisas que nós não vimos. Às vezes a esposa vê perigos que o homem não viu. Às vezes o homem é tão ocupado, o homem é muito prático e muito fazedor. Então ele é um homem o homem tem o perfil do caçador. Ele sai para a caça, então ele é objetivo no que faz. A mulher tem uma visão mais periférica. A mulher parece que tem um 6º sentido. Ela capta as coisas que não vão bem, e ela serve de um radar para alertar o esposo. Ouça mais a sua esposa, eu recomendo isso. E esposa, tenha mais paciência com o seu marido. É bem verdade que há alguns homens bem complicados, né? Mas a Bíblia não me dá opção para você, esposa, não dá opção para as esposas de não se submissa e não amar o seu esposo, porque ele é teimoso. Talvez Deus esteja querendo provar você, e você vai precisar orar um pouco mais. Quando eu entendo a prioridade número 1, Deus precisa ser Senhor na minha vida, eu sempre me lembro de Davi. Vocês já devem ter reparado que eu gosto de Davi, né? Davi, no Salmo 23, ele diz: Yahvé meu pastor, isso me basta. Davi entendeu que ter Deus como o Senhor da sua vida era suficiente para ele, e é essa suficiência, é esse encher-se do Espírito que me habilita, me capacita a amar a Wanda como Cristo amou a igreja e amá-la como a mim mesmo. E aí, queridos, eu quero repetir para você uma outra frase, talvez você já tenha ouvido isso. Eu vou fazer uma pergunta em vez de falar a frase. Você casou? Quem é casado aqui? Levanta a mão. Você casou para ser feliz? Levanta a mão se você casou para ser feliz. Casou? Não? Ninguém casou para ser feliz? Muito bem. Que bom. Eu espero que você saiba o que você está falando aí dentro da sua mente, porque este é outro grande problema de crise conjugal. A pessoa entra no casamento com a expectativa lá em cima de que ela vai ser feliz, quando o casamento é para você fazer o seu cônjuge feliz. Como muda isso? Como isso muda a cosmovisão de um casamento, da união, do planejamento que Deus fez para o casamento? Não o que a sociedade fala sobre casamento, porque a sociedade não tem muito a agregar quando se trata de família, né? O casamento, quando você entrar no casamento, se você entrou no casamento, você precisa entender isso. Você casou para tornar o teu cônjuge feliz. Você casou para fazê-la feliz.
Você, esposa, casou para fazer o seu marido feliz. E você só pode fazer o seu marido feliz, a sua esposa feliz, se você estiver cheio do Espírito. Você entendeu? Não haverá submissão e amor se você não estiver cheio do Espírito. Quem não está cheio do Espírito está na carne. Quem está na carne vai colher o quê? Facção, contenda, confusão, briga, dissolução. É um inferno uma vida vivida na carne. É uma vida infeliz. Por isso que o segredo número 1, ser cheio do Espírito, me leva a cumprir a segunda prioridade, que é amar o meu cônjuge, que é a segunda prioridade. Quando eu falo que amar o cônjuge é a segunda prioridade, tem momentos que, e isso eu aprendi, isso foi muito bom para mim, em que se eu tiver que escolher entre socorrer uma ovelha e socorrer a Wanda, eu preciso socorrer a Wanda em primeiro lugar. Eu não faço isso com culpa na minha mente, no meu coração, porque eu aprendi que a Wanda é prioridade número 2 na minha vida. Depois vem a terceira prioridade, e Efésios capítulo 6 vai falar dessa terceira prioridade, que são os filhos. E aí a gente precisa olhar com carinho para essa prioridade número 3, que são os filhos. Paulo vai no capítulo 6, de 1 a 4, falar dessa prioridade, terceira prioridade, que são os filhos. Efésios, vamos voltar lá, ou você que já está lá, me acompanha aí, capítulo 6, de 1 a 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Aqui está a terceira prioridade. E aí eu quero me dirigir a você que é filho, e todos nós somos filhos de Deus e filhos da nossa mãe e nosso pai. Quando casamos, as responsabilidades mudam, mas enquanto não casamos, nós temos alguns requisitos, mandamentos que estão contidos nesse texto. Aos filhos, nós temos a recomendação de que os filhos devem obediência, devem honra e devem submissão a seus pais. Quando o filho casa, ele não deve mais submissão, nem obediência, mas ele deve continuar honrando o seu pai e a sua mãe. E aí, você que é pai e que ainda tem seus filhos com você, eu quero te dar 5 pontos que eu entendo que são importantes para que o relacionamento entre pai e filho, mãe e filhos, seja saudável. E aí eu gostaria que você ficasse atento a isso. Primeiro, providencie um clima acolhedor no lar. Quando eu falo de um clima acolhedor, eu estou falando de invista tempo, qualidade de tempo com os seus filhos. Se ele gosta de videogame, aprenda a jogar videogame. Ensine ele a soltar pipa, ensine ele a jogar bola de gude, ensine ele a pular amarelinha, ou ela a pular amarelinha. Sai do contexto do eletrônico. Nós perdemos muito da nossa infância, porque as crianças não sabem brincar, não sabem o que é um pique-pega, um pique-bandeira. As crianças eram muito mais saudáveis, né? Quando brincavam na rua, voltavam ralados. Eu tenho cicatrizes no meu corpo que eu lembro com detalhes o que aconteceu quando com relação àquela cicatriz. Gaste tempo com seu filho, vai para a rua, brinca com ele na rua se você pode, ou num parque de diversões, numa área livre, e ensine a ele essas brincadeiras. As crianças hoje não sabem pegar uma bola de gude, já reparou? Eu ainda sou mais ou menos a bola de gude, eu era bom, né? Eu estou aguardando Maria chegar e eu quero ensinar essas brincadeiras para ela. Ela vai curtir com certeza. Você precisa investir tempo no seu filho. Quando você está investindo tempo no seu filho, você está ganhando o coração do seu filho. Ele está podendo te conhecer. Segundo ponto no relacionamento de pais com os filhos: seja um bom exemplo para eles. E aí eu estou falando de caráter.
E aí eu quero te dar algumas dicas. Pai, se você comprometeu-se em sair com ele, levá-lo ao cinema, brincar com bola de gude, brincar de amarelinha, marque dia e hora, mas bote na sua agenda e priorize isso. Não substitua esse compromisso por qualquer outra coisa, exceto uma grande emergência. Prioridade na agenda para o seu filho. Dia e hora, ele precisa saber, aquele dia, aquela hora, o seu pai, você que é pai, você que é mãe, vai estar dedicando tempo para ele. E aí eu quero falar de pontualidade também. Pai, se você marcou hora, cumpra o horário. O seu filho vai aprender o que é caráter olhando para você. Se você chega atrasado nos compromissos, você compra e não paga, que filho você acha que vai gerar? Bom caráter ou mais ou menos? Os nossos filhos estão de olhos em nós. Mesmo quando estão brincando, estão atentos ao que falamos. É surpreendente como as crianças têm essa expectativa nos pais, e nós somos modelo, bom ou ruim, mas seremos modelos sempre. Então, cuidado, cuide do seu caráter, imprima um caráter bonito, seja verdadeiro com o seu filho, não deixe o seu filho ver você mentindo, fuja da mentira, seja exemplo, modelo para o seu filho. Terceiro, permita uma emancipação gradual. Os pais às vezes têm medo de soltar os filhos, ou soltam cedo demais, ou nunca soltam, e aí nós temos aí a geração nem, né? Nem trabalha e nem faz nada, não anda na vida, não trabalha, não estuda, não progride, não tem sonho, uma geração estagnada, e pior, uma geração perdida, porque ela não tem foco do que fazer, qual a profissão escolher. É função nossa, pai. Quando Provérbios 22 diz, ensina o menino o caminho que deve andar, instruir ali, é pegar na mão e perceber as tendências das inteligências do seu filho. O filho A é diferente do filho B, não tem filho igual, pode ser gêmeos, vão ter aptidões diferentes. Olha para os seus filhos, como eles são diferentes. Deus criou eles assim, com essas qualidades diferentes. Então, vai dando liberdade gradual, emancipação gradual. Levar na escola até uma certa idade. Depois, se a escola é perto, ele já pode ir sozinho. Faça apenas uma supervisão. Vá buscar uma vez ou outra, depois um dia ou outro você deixa ele vir sozinho. Gradualmente você vai dando emancipação, sempre com prestação de contas. Nos relacionamentos saudáveis tem que haver prestação de contas. Nós precisamos prestar contas a Deus, marido e mulher. Nós precisamos prestar conta um ao outro, marido e mulher. Filho precisa prestar conta a papai e mamãe. Papai e mamãe precisam prestar conta a filho sobre as coisas que estão acontecendo dentro da possibilidade de entendimento dela, à medida que ela vai crescendo. Isso é um lar, isso é uma família. Não é uma família sem defeitos, sem crise, sem problemas. Não existe família sem problema, mas existe conselho na palavra para toda família que quer ser uma família modelo saudável para abençoar as nações. Quarto ponto, no relacionamento de pais com filhos, eu quero te dar essa orientação. Eu não posso esmiuçar muito isso por causa do tempo, mas quem sabe uma outra hora a gente fala sobre isso com mais detalhes. Estabeleça limites para o seu filho. Uma criança de 1 a 2 anos, o limite é bem pequeno. Uma criança de 3 a 5, o limite pode ser um pouco maior. Uma criança que chegou na junior e está saindo para a adolescência, o limite pode ser um pouco maior. Um jovem tem que ter um limite ainda maior, mas sempre com prestação de contas. Enquanto você estiver debaixo do teto do seu pai e da sua mãe, você tem que prestar contas. Onde foi, com quem foi, que hora vai, que hora volta. Eu não sei como é agora, né? Tem tempo que eu criei meus filhos, mas eu só recebi a chave de casa da minha casa, quando eu morava com meus pais, quando eu fiz 18 anos. Antes eu tinha hora para chegar. Depois eu ganhei a chave, eu ganhei a emancipação, e aí eu comecei a abusar um pouco, até que um dia minha mãe falou assim: não é porque eu te dei chave que você vai
chega a hora que quer. Eu preciso saber onde você está, com quem foi, que hora volta. E eu falei, sim senhora. E eu estava me submetendo a ela. Minha mãe era pé da 90, já está na glória. Irmã Jovina, meu pai está vivo ainda, graças a Deus. Então estabeleça limites. Quinto e último, para a gente ir para a quarta prioridade: seja um intercessor ou intercessora do seu filho. Eu sei que você ora, mas eu quero encorajar, incentivar você, querido e querida, ore pelo seu filho diariamente. Ah, mas ele casou, pastor, constituiu família, está morando em outro país, está morando em outro estado. Não importa, a sua oração por ele é a sua ministração. Você precisa ser o intercessor, a intercessora número 1 do seu filho, da sua filha. Eles sentem quando nós estamos orando e quando nós baixamos a guarda da intercessão. E a gente percebe na vida deles, eles estão trilhando o bom caminho, porque nós estamos intercedendo por eles. Não é à toa que o Ministério Débora está aí, né? Poucas igrejas ainda fazem. Mães de joelhos dobrados, e aí os filhos estão sempre de pé. Seja o intercessor do seu filho, da sua filha. Eu quero ir para quarta prioridade em Efésios, e aí eu quero olhar capítulo 6, de 5 a 9. Aqui, no contexto que Paulo vai falar, ele vai falar em relação a senhores e escravos. Naquele contexto havia senhores e escravos. Eu quero contextualizar e dar uma ênfase nesse texto na questão da relação entre senhor e empregados. Eu penso em empresários e empregados. Ou você talvez seja um grande empreendedor, não sei. O empreendedor é um empresário, né? Pequeno, mas é. Então você pode ser o empresário ou você pode ser o empregado. Aqui tem uma mesma ênfase: amor e submissão. Por quê? O que a palavra recomenda? Que lá no trabalho eu seja submisso ao meu patrão como ao Senhor. Aqui está o segredo. E aí a minha produtividade no trabalho, ela vai ser indiferente se o patrão está ou se o patrão não está. E se eu sou empregador, eu preciso cuidar dos meus funcionários amando como Cristo ama, porque Cristo é Senhor tanto do empresário como do empregado. É isso que Paulo está tratando aqui. Vamos dar uma olhadinha no texto? Efésios 6, 5 a 9. Quanto a vós outros servos, obedecei, imperativo, a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Grave essa frase: obedecei aos vossos senhores, com temor e tremor, com sinceridade no vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, patrões, empregados, empresários, de igual modo, procedei com aqueles, com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Note que a submissão e amor continua aqui dando a coluna vertebral do contexto. Eu amo a Deus, sou submisso a Ele. Eu amo Wanda, e porque sou cheio do Espírito, eu amo Wanda e me submeto. O filho, quando é cheio do Espírito, ele ama, obedece e honra e submete aos pais. E o patrão e o empregado vão ter o mesmo nível de relacionamento, porque o patrão é patrão, ele é empresário, porque Deus concedeu ele essa graça, mas o Senhor é Senhor tanto do empresário quanto do empregado. E aí o empregado vai servir ao patrão como se estivesse servindo ao Senhor, porque ele ama o Senhor, ele submete
e ele é fiel no seu trabalho. Ele não chega atrasado, ele não morcega, ele não dá aqueles migué no trabalho. Ele se torna um exemplo, um modelo de caráter e de conduta no trabalho. Então nós temos aqui a quarta prioridade, que é o trabalho. A quinta prioridade, e eu encerro, é o ministério. Como que a gente pode descobrir isso? A partir do versículo 10 de Efésios, Paulo vai tratar da questão de uma batalha espiritual. Então ele está falando do ministério que eu e você exercemos dentro da igreja. E aqui, querido, ministério tem a ver com dons. Eu não sei se você conhece os seus dons. Há vários testes que você pode fazer, na internet tem vários disponíveis, mas dom espiritual é necessário você descobrir qual é o seu dom. Você pode, todos nós temos dons do Espírito e talentos. Dons do Espírito só tem quem nasceu de novo. Talento, todos têm talentos. Tem músicos aí no mundo secular que não são cristãos, que você fica admirado da inteligência, da forma como eles são muito capazes. Deus os habilitou daquela forma. Então são talentos. Mas no ministério, o ministério é dividido por dons, e a palavra é clara quanto a isso. Você, para servir no ministério, precisa identificar quais os dons no corpo o Espírito te emprestou para você administrar. Enquanto você não descobre isso, você fica igual barata tonta. Você quer participar de todos os ministérios, e você às vezes está no ministério de evangelismo e os teus dons estão para o ministério do socorro, seria a diaconia, o dom do socorro, o dom da misericórdia. E aí a Marta tiver alguém na equipe dela, do Ministério de Evangelismo e Missões, que tem o dom do socorro, ela vai querer agarrar numa pessoa e ajudar aquela pessoa e vai esquecer do restante. Você pode ter o dom de evangelista e ter o dom de socorro, não tem nenhum problema. O Espírito nos capacita segundo a necessidade. E aí, querido, é através dos dons que eu sirvo o corpo. Um dos dons que Deus me emprestou foi o dom do ensino, o dom do pastoreio, o dom do socorro. Eu amo ajudar pessoas. Deus me capacitou. Quando eu descobri esses dons, eu então canalizo o meu tempo, a minha energia nessas coisas, nesses dons os quais Deus me deu. Quais os dons Deus, o Espírito Santo emprestou a você? Deus, quando salvou você, no pacote da salvação, veio essas habilidades dos dons do Espírito. E cabe a você procurar um crente mais maduro, um líder, um pastor, para que você possa ser orientado sobre isso. A sua vida vai dar uma guinada, seu ministério vai florescer, você vai se tornar uma pessoa muito feliz e capacitada, porque você vai descobrir quais são suas habilidades nos dons espirituais. Então, querido, deixa eu terminar e vamos relembrar as 5 prioridades de Efésios. Primeiro, Deus, enchei-vos do Espírito. Segundo, o cônjuge. Terceiro, filhos. Quem é casado e tem filhos é a prioridade número 3. Depois vem o trabalho secular, se você trabalha secularmente. Depois vem o ministério. Não adianta eu ser um excelente profissional no trabalho e não cuidar bem da minha esposa e dos meus filhos. Não adianta eu ser um excelente ministro na casa do Senhor, entendendo tudo sobre os dons que o Espírito me emprestou, se lá no trabalho eu dou um péssimo testemunho, eu não consigo testemunhar de Cristo, eu não consigo falar do amor de Deus através do que Deus me deu para fazer como missão, de ser discípulo dele aonde eu estiver. É o sal fora do saleiro. Essas prioridades não podem ser invertidas. Só haverá plena harmonia nessas 5 prioridades se Deus for número 1. Eu tenho um quebra-cabeça quando eu ensino sobre isso
no discipulado, eu tenho um quebra-cabeça em que ele só é fechado no formato de um coração se a peça número 1 estiver no lugar certo, e a peça número 1 é Deus. E a peça número 1, ela às vezes parece que pode encaixar em outras e não tem como encaixar. Se ela desencaixar dali, o coração não vai ficar no formato que tem que estar. Deus precisa ser número 1, o centro da sua vida. Nós sabemos disso, mas quanto na prática nós estamos fazendo? Será porque que sua família não vai tão bem? Será porque tantas famílias estão vivendo longe daquilo que é a vontade de Deus? Porque essas prioridades têm sido invertidas ou quebradas, elas não têm sido cumpridas. Talvez você nem conhecesse essas prioridades, e quando eu conheci, eu confesso para você, que alegria, que lucidez, que iluminação veio para minha mente, como a minha vida mudou. Eu invertia prioridades. Eu às vezes colocava o ministério no lugar de Wanda, eu colocava o ministério no lugar dos filhos, quando na verdade Deus precisa ser número 1, Wanda número 2, meus filhos número 3, o trabalho secular número 4, e o ministério, a igreja, vem em quinto lugar. Eu sei que você ficou com algumas perguntas na mente, eu posso respondê-las. As pessoas da liderança da igreja têm meu contato, você pode me perguntar e eu posso tirar a sua dúvida. Eu aprendi isso no discipulado. Eu quero transmitir para você, para encerrar: sem discipulado bíblico que restaura todas as áreas da nossa vida, nós não vamos nos tornar uma igreja frutífera, madura, equilibrada e bíblica e santa. Nós começamos cantando sobre o reino, e uma das coisas que eu evidencio na igreja hoje é a falta do conhecimento do reino de Deus. Jesus viveu 100% do ministério dele implantando o reino dos céus. É chegado o reino dos céus, arrependei-vos e crede. Mateus, a palavra reino dos céus em Mateus aparece mais de 30 vezes, porque essa era a missão de Cristo, implantar o reino dele. Se o reino de Deus foi implantado na sua vida, Deus passa a ser número 1, e você passa a ser servo submisso a ele, e aí todas as outras prioridades vão se encaixando. E quando você perceber que está invertendo prioridade, você volta e reconsidera e alinha novamente os passos. Vamos repetir para encerrar? Deus número 1, cônjuge número 2, filhos número 3, trabalho número 4, ministério número 5. Efésios 5 e 6.